is so real, so true, so pure. His drishti gives us feelings of belonging and bring joy, contentment Shanti. to the soul. And Baba's love, expression of his words, O amor reminds de us Baba, a expressão de suas palavras, nos lembra de todas as nossas bonitas the whole formas cycle. do ciclo inteiro. It's only Father É somente o who Pai, has love, aquele que tem amor, will remind children e vai lembrar os of what filhos was best in them, best in us. o que há de melhor em nós. Never, never reminds us, Nunca, or nunca wants nos us to lembra remember ou quer que nos of the past, lembremos which was do in the passado, copper age and iron age. que foi na idade do cobre e do ferro. Baba wants us to forget Baba quer que whatever esqueçamos wrong mistakes or sinful we erros have done. ou pecados que tenhamos desempenhado. He doesn't want us Ele to não quer repent que nós or to nos feel guilty. arrependamos ou que nos sintamos culpados. But he wants us Ele to quer become aware que nos of all tornemos our beautiful and conscientes powerful part which we do play nosso in different papel tão forms. bonito e poderoso que nós desempenhamos de formas diferentes. That's Baba's true love. Esse é o amor verdadeiro de Baba. I love Baba Eu amo Baba, not only because he's ocean of love, não só porque ele é o oceano de amor, but what he do for us. mas pelo que ele faz por He nós. wants us to remain Ele in the quer awareness que of permaneçamos our most elevated nessa form. consciência, nas nossas formas mais elevadas. Baba wants us to forget Baba quer que esqueçamos all the mistakes we have done in the past. todos os erros que cometemos no passado. Awareness, beautiful memories, A consciência de lindas and memórias, very, very lembranças elevated feelings e de sentimentos muito, muito elevados, get created by criados. Baba's words. So Baba's drishti, E então, o drishti de Baba, Baba's words as palavras de Baba, expressam Baba as ocean of love. Baba como o oceano de amor. Baba as our true father, Baba como o nosso teacher, Pai professor, verdadeiro, o professor verdadeiro e o as Baba Satguru speaks to verdadeiro. us, E Baba fala para nós. and also the way we listen. E também a maneira como We should ouvimos, become not deveríamos only nos tornar have awareness, but não embody só de ter the consciência, awareness. mas a personificação de ser a Baba corporificação wants us to dessa experience consciência. Baba quer que elevated experimentemos feelings os sentimentos of each elevados form, de cada forma, elevated feelings sentimentos elevados of being eternal, de sermos eternal eternos, self, o ser as eterno, pure, puro, immortal, imortal, and all powers merged. e todos os poderes Eternally. imersos na forma eterna. I also Eu também emerge the awareness
emerja a of consciência my eternal form. da minha forma eterna. And then Baba reminds us E então Baba of nos our lembra original form, that is da nossa deity. forma original, que é a forma de divindade. Very beautiful energy. Of one Uma energia muito as bonita a bestower, daquele como um doador, very compassionate muito and giver of compassivo blessing. e doador de bênçãos. And then same form E da mesma is forma worship worthy. se torna And when digno devotees de adoração. E worshippers então os devotos, adoradores, stand in lines to ficam receive em pé nas filas blessings para receberem from bênçãos the forms of deities. das formas das divindades. Then Baba reminds us of our E então Baba nos lembra confluence age, da nossa idade, da confluência, da vida Brahmin, life, one in which we have consistent uma vida na qual somos purity consistentes, and service. considerando a pureza e o serviço. Then Baba reminds us of our angelic form, Então Baba nos lembra da nossa forma angélica, limitless service, do no serviço, boundaries, no bondage of the body, sem fronteiras, sem escravidão but do through the corpo, subtle form, mas através da angelic forma form, sutil, da the forma angel can angélica, fly and um serve anjo pode voar e in servir unlimited way. de forma ilimitada. Says Baba himself, E então Baba, ele conducts this drill for mesmo, us conduz um drill para nós, um so exercício, that we practice para que and pratiquemos become embodiment of e nos witness tornemos a corporificação, a of all our personificação different da forms consciência de todas as formas, from das my 5 heart. formas do meu I coração. feel Baba's love, Eu sinto o amor de Baba, love in the form amor na forma of a father, one who bestows, de pai, one who is teaching, daquele que doa, o professor and que I está become ensinando, follower of e Satguru. eu me torno o seguidor do And when my Satguru. heart accepts all this, E quando o meu coração aceita tudo it's isso, easy to make isso se commitments. torna fácil e fica fácil se empenhar. And my heart is full of gratitude for Baba. E o meu coração está cheio de gratidão por Baba, por me lembrar, Make me aware por me tornar of all consciente my beautiful de different todos parts I played os meus during the papéis whole cycle. diferentes e bonitos que desempenhei durante todo o ciclo, Think of Baba's love in this way com o amor de Baba dessa forma. and experience Baba's love Eu experimento o and amor also de Baba experience e também your all different. experimento todas as suas diferentes formas. Take drishti from Baba Tome driste de and Baba from your heart e do seu express coração that love to Baba. expresse esse amor para Baba. Sit as that image Sente-se of love como uma imagem de amor
as much I think of what Baba says, Enquanto eu penso sobre o que Baba nos diz, lot of love emerges from my heart for Baba. muito amor emerge do meu coração para Baba. And as much as love I have from Baba, E o quanto eu tiver de I amor also para experience Baba, eu much more também love. experimento muito mais And amor it's important de to have Baba. this love E é importante ter esse amor in very immersed form for Baba. dessa forma imersa para Baba. And my heart says, E o meu Baba, I love coração you. diz: Baba, eu te amo. Bênção sobre Baba. Então, podem almas com uma vida Brahma pensar que aquela é a sua natureza? Isso é certo dizer? É certo dizer isso? E por que então você fala isso naquele momento? Essa natureza comum, a natureza de Maya, naturalmente trabalha e você diz que você não desejava isso, mas que aconteceu. E então a natureza Brahma significa que deveria ter naturalmente uma natureza de especialidades. Algo que é natural permanece o tempo todo. Então, deveria a consciência dessa vida especial ser naturalmente parte da sua natureza. Ou você deveria lembrar disso algumas vezes e esquecer algumas vezes. Então, constantemente mantenha essa forma de consciência. Não aqueles que têm que fazer esforço para manter essa consciência. E então Bagdada está vendo, de acordo com o tempo, embora o ano Avyakti. Agora terminou. Vocês se tornaram completos? Como Bagdada? Vocês se tornaram completos como Bagdada? Acha. Avyakti Parivar. Uma família de anjos unidos no amor puro. Om Shanti. Om Shanti. Increase your count of Aumente accumulation. a sua conta de acúmulo. Make a saving scheme. Faça um esquema de Pay poupança. attention and Prestem save. atenção e If you economizem. pay attention
and Se save vocês prestarem atenção e economizarem algo, even if it is mesmo que just a seja small apenas saving, uma pequena there economia, will be extra haverá happiness. felicidade If extra. you are going to spend Se 10 or Se vocês gastassem 10 and you reais e came out voltassem with a com uma saving economia de of R$ 1, 1 or haveria muita $1, then there felicidade will be a lot por of terem happiness that you economizado saved R$ 1. 1 cent. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bem-vindos a Vyakti Today's day Parivara. 22nd. Hoje é dia Increase your 22. count of accumulation. Aumente a sua conta de Make acúmulo. a saving scheme. Today's topic. Faça um esquema de poupança. And Hoje é o tema. Preste now atenção listen e to economize. Mohini. Vamos ouvir agora Mohini Didi. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. to Vyakti Parivar. Bem-vindos a Today's day Vyakti 23rd. Parivar. Hoje é o dia Increase your 23. account of Aumente a sua accumulation. conta de Make a acúmulo. saving scheme. Today's Faça um topic. esquema de Pay poupança. attention and O save. tema hoje é preste Now atenção listen e to Mohini economize. Didi. Vamos ouvir agora Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Everyone is okay. Estão todos bem? Sim, estão bem? Sim. We are really especially blessed. Somos realmente especialmente abençoados por Baba e pela família. This parivar has some magic. Esse Parivar tem alguma It's bringing mágica. more and more members. Está trazendo mais e mais membros para a família. Day before yesterday, O- went to Anteontem, Gyan to take class for o double Yagyan Sarovar dar aula para os duplos There were about estrangeiros. 400 of them, or Havia mais ou menos 400 deles, ou um and pouquinho I asked mais. them, E eu perguntei a eles, because Bhumiben wanted to give porque Bhumi Ben Chinese calendar, queria dar esse calendário, which is very popular. que é muito comum, muito People popular, want to print esse and calendário. everything, Muitos but queriam we haven't been imprimir, able to give until now. mas não tínhamos sido capazes de dar até agora, Keep the quality, porque and queríamos we don't manter a want to sell qualidade, like não we used to queríamos have it vender in
mas que fosse um presente de Avyakti Parivar. So then I asked them, E então perguntei a the sister eles, who was coordinating the class, a how irmã que many estava of you listen coordenando to Avyakti Parivar? a aula, perguntou, I was quantos de amazed. vocês ouvem o Avyakti Parivar? E ela ficou espantada que todos ouviam. Eu não imaginava que tantas almas Live or on YouTube. ouvem ao vivo I was ou so no very YouTube. happy. Eu estava feliz, Also, I told them that now I have to make more efforts. mas também percebi que tenho que me empenhar Many mais, of you are taking benefit, sabendo que tantos estão tomando benefício. so I have to practice more. Então eu tenho que praticar mais, refletir mais e compartilhar. É claro que eu quero ser natural, conversando com a família. This month had been Esse mês foi o mês planning de planejar for a scheme of saving. para um esquema de poupança, de economia. Some people like to spend, some like to save. Alguns gostam de gastar, outros gostam de economizar. And I think we have to do both, right? E eu penso que temos que fazer as duas coisas, certo? You need to save, but you need to Precisa spend also. economizar, mas também precisa gastar. But you have to do it wisely. Mas você tem que fazer isso de forma sábia. Wherever you could Quando você save, you will save. puder, você vai economizar. I remember that whenever Eu me lembro we had to make something, build something, que quando tínhamos que fazer algo ou construir algo em Madhuban, Prakash Mani always used to think, Dade Prakashmani sempre pensava whatever is done in Madhuban, o que fosse feito em that Madhuban. becomes a kind of example Isso se torna como que um or exemplo standard for ou um other padrão centers. para outros centros. Now, Agora, Dadi, as you all know, Dade, como used to todos love sabem, to amava feed people and alimentar as picnics pessoas, and ter piqueniques, celebrate. Right? celebrar. She Certo? also got a small bus, Ela também 22-seater. conseguiu um ônibus com 22 lugares. E naquela hora, eu lembrava, eu me lembrei, ela chamava todos nós e dizia, vamos, vamos. Especially in month of August, E especialmente no mês de agosto, so much rain. havia tanta rain chuva, falls. muita chuva caía. One time she called Uma us, vez ela nos chamou, we in the sense a small group era um grupo from pequeno USA, dos Estados Unidos, come, da Inglaterra. take you for falls. Eu quero levar And we todos took it, and we said, okay, vocês. we coming. E nós Remember, we dissemos, opened sim, August vamos. and E todos viemos em agosto. lot of rain. Havia muita neblina, muita Even like you chuva. see clouds entering your room. Você vê até nuvens entrando nos seus quartos. E a roupa toda molhada. So very wet. A sua cama também ficava muito molhada. So then she will take us. E então ela nos levaria We will have toda a breakfast tarde. together, a fruit party. Tomávamos café But juntos, on other side, frutas. when she had to give program for the meals, Mas, por outro lado, quando ela tinha que fazer um programa, planejar as refeições, holy, ou para que tipo de tole deveria ser feito. when we will go for picnic, Quando íamos know para o that piquenique, como two vocês popular sabem, things. duas One coisas is halwa, populares eram a halva they make right there. e raide. They make whatever like whole wheat. Eles fazem brown, they take it there. And then com put aveia, and sugar. tornam a aveia marrom, colocam água e And açúcar pakoras, right? e So pacuras. they fry half Então eles fritavam and they take it there. And e fry levavam half, para lá, eles and it fritavam tastes better.
um pouco e levava para lá para terminar de fritar para que ficasse melhor e fresco. E quando ela tinha que dar um programa, fazer um programa, Brahma, Bodhi, Bolidade, Prakash Humanidade, se encontrava às 7 da manhã, ou 10 para 7, e Dade tinha que ler a Murli. E Dade vinha, e elas discutiam o que seria o café da manhã, o almoço, a janta. E Dade sabia quais eram os vegetais da estação, e eles são mais saudáveis, melhores, e têm um preço melhor. Mas se você compra coisas que não estão na estação, elas são caras. Então, Dade tinha no seu diário. Ela se lembrava das frutas, dos vegetais. Mas nesse diário, nessa agenda, ela escrevia o quanto custava cada coisa. E ela nos diria, se você quiser ter um orçamento equilibrado, então todo dia você tem que ver o que deveríamos cozinhar para todos. Não só do ponto de vista de economia, né, mas também do ponto de vista de saúde saudável. Então, sobre os tolis, o toli mais popular é aquele feito da flor, é o tosha. Ele é frito e tem uma cobertura de açúcar. E então, esse era um toli de valor razoável, mas existiam outros. Karachi halva, que é o vermelhinho, parece uma esponjinha. Isso custava, máximo, eram alguns pesos, é como um penny, mais ou menos 11, e esse era 85. Eu não posso dar todo dia esse toli de halva. A mesma coisa era pão, roti. E ela falou mais 2 que eu não entendi. E tem mais um com vegetais verdes que você come no café da manhã quando você vem a Madhuban. Puri. Ele é gorduroso, mas todos gostam. O roti é mais saudável. Esses dias em Madhuban, tudo mudou. Toda tarde você pode comer millet khichdi. Porque eles se tornam tão conscientes. É da Índia esse millet. Mas todos se tornaram conscientes de comer com menos glúten. E ter mais aveia. Então eles fazem khichdi. Eles fazem algumas outras coisas também. Eu experimentei uma das vezes. E também roti. Eles fazem também disso. Dade uma vez por semana, fazia uma coisa ou outra coisa. A qualidade do arroz podia custar muito ou podia ser razoável, ter um valor razoável. Então, é sobre todo esse equilíbrio. Você não está gastando muito como luxo, mas nem tão pouco. Mesmo que você tenha que comprar algo,
Se você comprar algo muito caro, o seu intelecto será puxado, atraído. Mesmo que você use, por exemplo, tijolos, ou piso de mármore ou de porcelana, cerâmica ou de tijolo. E Dade dizia que se você comprar algo muito barato, não vai durar muito. Então aí tem que fazer tudo de novo. Essa é uma coisa. E a segunda coisa, se você comprar algo muito caro ou barato, Dade dizia mantenha um padrão, não muito caro nem muito barato. Esses são os princípios de orçamento. Se é uma família pequena no centro, ou se for uma família grande. Eu fui a um centro e eles tinham halva de amêndoa. E eles queriam dar a ela, e ela disse, não, é muito pesado. Eu não penso que eu consiga digerir tudo isso. É muito saudável. Há muitas coisas que são saudáveis, mas tem que ter em uma pequena quantidade. A mesma coisa o tempo todo. Baba está falando sobre a dieta importante dos nossos pensamentos. Tudo está conectado, a mente e o corpo. Se você tiver pensamentos comuns, ou se você tiver pensamentos especiais, Baba continua dizendo que todos vocês são especiais. Então, seus pensamentos não deveriam ser comuns. Isso significa ser cheio de dúvida, de crítica. Algumas pessoas têm dúvidas muito sutis do que eles estão fazendo, do que poderia acontecer no futuro. Mas eu penso que deveria haver aquela fé interna, segurança, aquela sinergia. Mas use uma qualidade especial antes de pensar, ou durante o pensar e depois de pensar. Pense antes de pensar. Definitivamente nós pensamos depois de falar. Qual é o pensamento? Qual é a qualidade de pensar que deveria ser muito especial, que não é comum? Muitos falam do economizar. Alguém estava me lembrando o quanto olhamos adiante. Cupons, coisas que estão custando mais barato, e aí você economiza. Você tenta economizar ao comprar essas coisas. Economizar é como não desperdiçar. Economizar não é que você não gaste, mas você não desperdiça. Materialmente, não acumular. Você compra e mantém, guarda. Você compra e guarda. Você compra o que você precisa, o quanto você precisar. Não deveria estar acumulando. Baba costumava dizer que muitas pessoas têm muitos chinelos. Na verdade, precisamos de um. Às vezes ele quebra. E então, a gente amarra. Então, eu posso guardar um extra. Mas muitos de nós
mantemos muitos chinelos. subtly, Então, de very repente, subtle karmic accounts é uma conta kármica muito sutil com a natureza. nature also like A should be natureza, used for como material ela benefit, deveria ser usada, como worthwhile. as coisas materiais deveriam ser usadas de uma maneira muito valiosa. Souls in the world, Há muitas almas no mundo they can't afford many things. e elas não têm condição de ter ou comprar muitas coisas. Então, We can share with others. nós podemos usar, podemos compartilhar com os outros. This way you are becoming the conqueror of greed Dessa and forma, what do you call estamos sendo os conquistadores da ganância, do it? apego. So in our principles, Então, nos which nossos we do in princípios practical, que fazemos na there is prática, always some understanding about há sempre karma, algum entendimento do que é o karma, do criar e acertar. so have the hobby Então, tenha esse of hobby saving de and economizar when necessary, e, quando spending necessário, also. gastar também. So by Então, saying $1 or £1, Baba está dizendo even $1 ou uma libra, mesmo um pouquinho, that to be miser is not good. Some are very miser. They only think of não precisa economizar demais. from where they can cut down $1 or £1. Quando eles podem economizar But $1 miser have generosity, ou but uma don't libra, waste, whether it is se pode ter generosidade, mas não desperdiçar. money, energy, time. Pensamentos, palavras, energia, dinheiro, Because when you tempo. save, you can use Use. Quando você economiza, você pode usar. more. Às vezes So você you precisa have usar more mais. also. Então você vai ter So let's economizado try para to usar mais. Então vamos experimentar hoje esse conceito e ver how happy o quão pleno, quão feliz nos sentimos depois de seguir essa prática. Om Shanti. Increase your account of accumulation. Aumente a sua conta de acúmulo. Make a saving scheme. Pay Faça attention. um and esquema de poupança. If you pay attention, Prestem atenção e economizem. then even Se if vocês prestarem atenção e economizarem there algo, will be extra happiness. mesmo que seja If you are apenas going to uma spend pequena economia, 10 haverá pounds or felicidade $10, extra. and Se you vocês come back gastassem saving R$10 e of voltassem £1, com uma or economia de $1, R$1, then seria that will be a muita lot of felicidade happiness por that you terem saved economizado R$1. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Om So Shanti tomorrow is Thursday, Parivar. and our Amanhã, schedule will be from quinta-feira. 11:30 a.m. to 4:40 É esse o nosso programa. Thursdays we'll be having Sakar English Amanhã Murli. temos Avyakt Murli is from Avyaktis 1969. Murlis, de Inspiring us 1979, to change from nos inspirando a Brahmin mudar de Brahmins em anjos.
inspirando a mudar de Brahmins em anjos. Om Shanti. 20th November, 1969. Methods to transform the worldly, Lokik, into spiritual, Alokik. What do you have to do to bring about transformation within yourself? O que vocês devem fazer para trazer a transformação dentro de vocês? Vocês devem mudar tudo de Lokik em Alokik. E através disso as pessoas perceberão que você é especial, uma alma Alokik. Mesmo enquanto vivendo entre os Lokiks, você é diferente deles. Com essa consciência da alma, você tem que se considerar desapegado. É mais fácil ficar desapegado das suas tarefas de trabalho. Você não será amado pelo mundo através disso. Você será amado pelo mundo quando você faz a tua tarefa enquanto se considerando uma alma desapegada do corpo. Você não deve ser desapegado somente das coisas do mundo, mas você tem que ser desapegado em primeiro lugar do seu corpo. Você será amado quando você se torna desapegado do seu corpo. E até você será amado pela sua própria mente, por Deus, pelo mundo. Por que você não é amado pelo mundo no presente? Porque você não se tornou desapegado do seu corpo. Você simplesmente tenta estar desapegado dos relacionamentos corpóreos. E você se pergunta o quanto você mudou. Você continuará recebendo queixas até que você se torne desapegado do seu corpo primeiro. E então você será amado pelo mundo. Alguns olham para si mesmos e também querem as coisas do mundo lá fora. Eles primeiro mudam as coisas, as outras coisas, e depois eles se modificam. Por isso que não há impacto. Para criar um impacto, você primeiro tem que se transformar. Você tem que trazer a transformação na sua visão, atitude e consciência, assim como na maneira como você usa o seu tempo. Então você será amado pelo mundo. O que você tem que fazer depois de se tornar perfeito? Baba está dizendo a você o que você está falando, andando falando, deve ser como o seu memorial, como foi mostrado nas escrituras. Quem fez quem se render totalmente? E em quanto tempo? Você lembra desse memorial? Alguém disse, é o exemplo do rei Janak. Nada disso. Isso foi inspirado pelos filhos. Mas também há o memorial no qual o pai o fez se render totalmente. Eles mostraram uma mulher, a encarnação de Vishnu. Eles mostraram algo pequeno, o qual é a forma menor, a alma e a alma suprema. Então o pai veio e tomou tudo de Maya, Pali. Ele, Deus, fez o mais poderoso se render e tudo mais em 3 passos. Todos vocês têm que se render totalmente. Isso é, vocês têm que renunciar o poder de Maya. Você não deve se tornar forte com o poder de Maya.
mas você tem que ficar forte com o poder de Deus. Assim como eles falaram das 3 coisas, Complete surrender. a verdade, onde há completa rendição. Onde Word. estão os ensinamentos para os seus pensamentos, palavras e ações? Se você se lembra dessas 3 coisas, vocês se tornarão completamente rendidos. Quais são essas 3 coisas? Uma, renunciar o seu corpo e os relacionamentos corpóreos. E lembrem-se de mim apenas. Isso é para os seus pensamentos. Quais os ensinamentos você recebe para suas palavras a cada segundo? Assim como você pega pérolas, da mesma forma, só joias deveriam emergir da sua boca. Você precisa doar para os outros somente as joias de conhecimento e nunca pedras. E para suas ações, vocês precisam lembrar que, independente das ações que desempenham, outros verão e farão a mesma coisa. E aqueles que fazem algo receberão o retorno daquilo. Ambos esses aspectos dão poder para suas ações. Isso é para dizer, aqueles que entram em conexão com você recebem poder através disso. Você entende? Se você se lembra dessas coisas principais, dos seus pensamentos, palavras e ações, então vocês serão capazes de rendição completa e eterna. The intoxication A that you intoxicação, o júbilo que você tem aqui de rendição completa não deveria diminuir depois. Se você finalmente se lembra que se rendeu completamente, essa lembrança imperecível o tornará imperecível. Se você oscila um pouco, então os obstáculos também farão você oscilar. your fluctuation and your As obstacles. pessoas, por causa da oscilação e obstáculos, a verdade continua a ver tudo, de qualquer forma. Com quem você vai morar, o que você vai fazer, se o seu companheiro solta seu dedo, todos vocês precisam preencher a responsabilidade de manter a companhia. Babdada, preencher a companhia com você. Ele tenta segurar seu dedo em tal extensão que ele dá vida àqueles que estão na sua última respiração. Babdada lhes dá oxigênio, mas se eles removem o tubo, o que ele pode fazer? Se você quer a cooperação de Babdada, então, de fato, você não precisa nem pedir. Aqueles que são amorosos automaticamente recebem cooperação. Se você tem amor por Babdada, ele automaticamente receberá cooperação. Não há necessidade de pedir. E na forma de devotos, vocês têm pedido por meio Kalpa, e se você continua a pedir, mesmo agora como um filho, então qual é a diferença que existe entre os devotos e os filhos? Vocês continuam a pedir cooperação como almas ignorantes. Se você se considera com direito, você não precisa pedir por ele. O que aconteceu está no passado. Agora você precisa também transformar todas as experiências que você teve. Não pense naquilo que já aconteceu. Aprenda a lição do que aconteceu e seja cuidadoso no futuro. Se você continua a pensar no que aconteceu no passado, isso se tornará um obstáculo. Muitos obstáculos vêm.
E esse seria um novo obstáculo surgindo. E para transformar o passado, para te preencher com força, pense sobre isso dessa forma. Why did this Em happen? vez de pensar por que que isso aconteceu, como aconteceu, como vai acontecer agora, Jump or not? eu serei capaz de dar um salto alto ou não. Não faça essas perguntas todas. Coloque um ponto final em vez de ponto de interrogação. É fácil aplicar um ponto final. Se alguém sabe escrever um ponto de interrogação ou não, todos sabem fazer perguntas. Continue a aplicar um ponto final e você será capaz de se estabilizar nesse ponto, no estágio desse. Hoje, Batada está pedindo aos filhos, perguntando o que vocês vão fazer depois desse bate. Como vocês vão fazer a tarefa da Yagya crescer? O que vocês vão adotar como um método para o seu progresso? Vocês têm que assimilar as virtudes divinas e se tornar amorosos. De todas as formas. O que você fará de uma forma prática? Todos os relacionamentos, os relacionados, como você vai ser amoroso aos outros, à família? Em quais aspectos você tem que se tornar isso? Junto com seus pensamentos, palavras e ações, você também tem que se verificar em relação ao seu corpo, mente e riqueza. É quando você é obediente e fiel que você será capaz de ser amoroso e que coopera com Baba e com a família. Qual é o sinal daqueles que cooperam? Eles serão próximos à família e adaptada em seus pensamentos e ações. Conforme você se aproxima em opiniões, e aí todas as diferentes opiniões terminarão. A vocês foi dado o método de como serem ajudantes. Em segundo lugar, e de que maneira aqueles que se renderam devem usar sua mente, corpo, riqueza e tempo? Você tem que prestar atenção em sua família, claro, mas deve ter o julgamento preciso. Se de forma precisa você está usando as 4 coisas que você recebeu, dando o corpo, mente, riqueza, tempo. Você está dando tudo isso na extensão que deveria? Você precisa manter a sua conta de como você usa seu corpo, mente, riqueza e tempo Om Shanti. para ser continuado. Om Shanti. Nos inspirando a mudar. De Brahmin em anjo. A Vyakti, ele começando, 1969. Om Shanti. Increase your account. Aumente sua conta de acúmulo. Make a saving scheme. Faça um esquema de poupança. Pay attention. Preste atenção e economize. If you pay attention and save something, Se vocês prestarem atenção even if it is just a small e economizarem algo, mesmo que seja apenas uma pequena economia, haverá felicidade extra
If you were going to spend 10 pounds Se vocês gastassem 10 reais and you came back e voltassem com uma with a economia sum de of R$1 or $1, then there will be haveria muita a lot felicidade of happiness that you por saved terem economizado R$1. जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। अटेंशन दे करके बचत करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। ओम शांति।